E aí pessoal, sejam bem-vindos a outro Black Rain Inc. O episódio de hoje é um anime indicado por um seguidor, no caso Shonan Bakusozoku. Vou explorar a adaptação animada de mangá focado nos Bosozokos, os motoqueiros fora da lei japonesa. Nas obras em geral, sempre aparecem como capangas de algum vilão ou suas roupas são usadas de forma livre por algum personagem. É muito raro no ocidente existir alguma obra focada nesse estilo de vida. Temos, por exemplo, trazido para cá Great Teacher Onizuka, assim como sua prequel Shonan Junai Gumi. Bom, o famosão aqui os retrata de algum modo, apesar de eles serem apenas um dos núcleos da história central, e o universo de Onizuka tem uma quantidade decente de canais brasileiros explorando o assunto. O objetivo principal do Black Rain Inc. é justamente trazer coisas que ficaram muito restritas no Japão, por isso achei muitas informações boas a respeito de Shonan Bakusozoku. Antes de mais nada, ao assistir o vídeo, se gostar, dê follow, like, se inscreva, comente e divulgue para todos o Black Rain Inc. E agora é hora do assunto. Shonan Bakusozoku foi o primeiro mangá serializado e também sucesso inicial do autor Satoshi Yoshida, no período de 82 a 87, com a viés adaptando suas histórias entre 86 a 1999. O mangá chegou a ser elogiado por Hayao Miyazaki como obra-prima de caráter contestador ao establishment nipônico. O Satoshi Yoshida ainda produziria outras histórias em quadrinhos no tema de delinquência, como Dada e Arakure Knight, este último tendo vínculos com Bakusozoku, mas deixarei este último para o futuro. Antes de mais nada, é sempre bom contextualizar o que diabos é um Bosozoku. Na tradução básica seria algo como tribo da velocidade, termo cunhado pela imprensa após tantos outros desde a existência dessa subcultura nascida na virada dos anos 50 para os 60. Acontece que com o iminente controle norte-americano no pós-guerra ocorrido no Japão, trouxe a tiracolo sua contracultura criada, tanto pela geração derivada do Baby Boom, como veteranos de guerra entediados com o cotidiano e que tinham adquirido da sua maneira conhecimento técnico suficiente para customizar veículos e fazer empurrar-louquices. As novas tecnologias americanas, assim como a música rebelde, logo influenciariam os jovens japoneses. Para aproveitar a minoridade, seus membros eram majoritariamente formados por jovens entre 16 a 21 anos. Eles começaram a organizar seus grupos customizando motos que eram bem mais acessíveis do que carros na época do pós-guerra e se organizavam dando rolês pelas estradas aqui e ali, o que consequentemente causava vandalismo, brigas entre outros grupos disputando territórios e faziam de tudo para o seu grupo acabar divulgado em algum artigo sensacionalista nos jornais. Com a gestão americana caducando leis restringindo discursos ou manifestações culturais e suflando nacionalismo, não tardou para os moleques abastecidos com toda a efervescência do sexo, drogas e rock and roll começarem a chocar os coxinhas da época, seja usando roupas aludindo aos Hells Angels ou, em ocasiões especiais, usavam os tokofuku, parelhos aos uniformes dos pilotos kamikaze, além de estandartes como crisântemo e frases ultranacionalistas bordadas. Seu visual roqueirão também era aderido pelos Yankees, termo dado aos moleques rebeldes de escola que se juntavam para brigarem com outros estudantes marrentos. O termo foi dado como uma maneira de dizer que os pirralhos foram degenerados pela cultura americana. Por ironia, o visual anos 50 também teve seu revival no fim dos anos 70 no ocidente, através dos primórdios do punk new wave ou também dos jovens crescidos nos tempos do rock and roll que já estavam crescidos e tendo poder aquisitivo e tinham aquela típica nostalgia, feito o que a galera hoje em dia tem com os anos 80. Por isso, penteados tipos dos greasers eram comuns nos japoneses doidões. Conforme as décadas, os grupos chegaram ao seu auge numérico contendo 50 mil motociclistas marginais, aqueles auto-intitulados como 1%. Seus pontos mais controversos beiravam a criminalidade ou alguma perturbação local. Costuravam carros, faziam melodias com escapamento das motos e buzinas, carregavam armas brancas e tumultuavam o trânsito, para não dizer as brigas subsequentes entre si.
Esse estilo de vida era um preparatório para muitos entrarem para a Yakuza, quando não os ajudavam, atrapalhando para isso a mobilidade da polícia, ou então exploravam o aliciamento de mulheres para a prostituição. Conforme o tempo, o governo japonês, assim como os países asiáticos vizinhos, promoveram operações de tolerância zero ao submundo, ano após ano, e grupos insubordinados, assim como os de caráter criminosos, começaram a receber punições severas, fazendo a própria Yakuza ir para o administrativo e controlar suas atividades pelo próprio governo. Os Bosozoku não sofreram menos. Projetos de lei severos no começo dos anos 2000 puniam o equivalente a dezenas de milhares de reais quem obstruísse o trânsito, ou usasse roupas, entre outros símbolos de analogia a gangues. Os grupos reduziram severamente. Hoje em dia vivem de forma muito discreta em comparação aos tempos de ouro, e alguns deles vivem apenas da grife, como garotas fazendo uma espécie de cosplay dos Bosozokus em alguns lugares, pois havia de certa forma Isukebans, estudantes geralmente namoradas desses caras que podiam ter sua própria gangue feminina nas escolas ou serem namoradinhas de Yakuza. A tal mão de ferro do governo chegou a reduzir rapidamente grupos mais conectados à cultura negra dos guetos americanos, glorificada no rap, ou até mesmo os lowriders de tradição latina nos Estados Unidos que estavam começando a ter algum burburinho dentro do próprio Japão. Tinha comentado agora há pouco sobre a Isukebans e Yankees, e eles valem outros Black Rain Inks específicos. Mas isso é assunto para outro dia e vamos então para os OVAs. O nome Shonan Bakusozoku é referente a uma gangue ilegal protagonista da história. Dá para traduzir livremente como os bombardeiros de Shonan e faz trocadilho com Bosozoku, já explicado o significado. Shonan é uma região litorânea do município de Kanagawa, situada em Kanto, a maior ilha japonesa. O grupo é liderado por Eguchi Yosu, a princípio um rapaz muito habilidoso no artesanato, líder do clube de arte e costura, onde várias alunas suspiram por ele, além de estar a sua namorada Yoshiko e a melhor amiga da garota, Tami. No entanto, Yosuke é um vagabundo da pá virada, temido por várias gangues em Shonan. Logo no primeiro OVA, vemos os futuros membros da sua gangue desafiando o próprio Eguchi, e claro, perdendo feio, no caso Marukawa Kakuji, um moleque de óculos escuros, Harasawa Yoshimi, um grandalhão que faz sempre trabalhos braçais fora do tempo escolar, Sakurai Shinji, inicialmente dono de um topete vermelho gigante, mas depois passa a raspar o cabelo e a utilizar máscara. Por fim, Ishikawa Akira, o mais raivoso e de certa forma o número 2, possui um namorico com a Tami. O grupo curte vadiar de moto pelo litoral, o que sempre gera algum problema. Vivem fazendo racha com um policial local implicante, além de partirem para porrada quando algum outro motoclube provoca eles. Os Shonan Bakusozoku não apenas arranjam brigas, mas mantêm um certo equilíbrio na região, tanto por afugentarem grupos mais perigosos ou pondo para correr bandidos que curtem coagir os moradores de Shonan. Eguchi e companhia visitam sempre o restaurante de lamen de Shigeoka, um dos formadores da primeira geração dos Bakusozokus, bastante tiozão na atitude. Quanto aos outros motoclubes, há os aliados Jets, cujo antigo líder está vivendo como caminhoneiro nos Estados Unidos. Temos de rivais também os Hell's Legion, liderados pelo caricato Nimosaku Gonda, às vezes arranjando briga com a gangue principal e noutras fugindo das encrencas feitas pelo seu grupo. Gonda é praticamente o Kuwabara da história, ele sempre desafia Yosuke de algum jeito ou acaba sempre zoado pelo cara. Ele tenta a qualquer custo ser o número 1 da região e às vezes atua como um aliado do grupo. Por fim, há os recorrentes Crowns of Butterfly, um grupo bastante escroto na cidade e que sempre toma surra de Yosuke ou então do próprio Gonda. Em muitas das situações ele vira reforço para algum grupo invasor na região. Os OVAs geralmente subdividem-se em duas histórias. Algumas focam-se em determinado personagem, podem ser os motoqueiros protagonistas, Gonda, Yoshiko, Tami, ou ainda os veteranos dos Bakusozokus que tiveram uma mulher como a formadora do grupo de fato. Os episódios foram animados em grande parte pela Toei Animation e está muito satisfatório. É uma animação muito bem produzida para esbanjar técnica, principalmente algumas cenas contemplativas. Eles sempre fazem questão de mostrar efeitos de oceano sendo desenhado,
ou alguma coisa panorâmica, criam excelentes cenas em alta velocidade, de curvas, a moto sendo consertada, ou detalhes dos veículos, e as brigas também não fogem disso. Elas são extremamente gráficas, mesmo quando possuem um caráter mais pastelão. A trilha sonora é ótima, ela consegue cumprir o seu papel em cada um dos elementos que precisa aparecer. Mas o grande destaque mesmo fica nas cenas de ação ou coisas mais dramáticas. Ela é extremamente anos 80, você vai ver muitos solos de guitarra, aquele som típico mesmo dos anos 80. Inclusive durante os OVAs tem alguns easter eggs de artistas. Mas de repente, se vocês presenciarem, deixa aí nos comentários o que vocês encontraram de easter egg. O único ponto negativo, ao meu ver, são alguns OVAs que são mais pautados na ação, enquanto outros ficam muito presos a fillers. Então quem quer ver algo mais casual, mais slice of life, pode não gostar tanto desse clima meio rebelde, violento, e quem quer ver ação, violência, pode ser que se frustre um pouco com esses episódios mais tranquilões. Então fica aparecendo cenas de ação, ou então um episódio inteiro de ação em alguns episódios ou momentos fillers. Eu acho que é para tentar criar aí algum humanismo dos personagens, algum equilíbrio, mas eu acho que ficou uma coisa meio ruim. Eu não vou ficar citando muita coisa porque eu acho que vale muito a pena você procurar. Se eu começar a spoilear muita coisa, você não vai querer assistir. Eu vi que ele parece que tem na Crunchyroll e Netflix gringa, mas eu assisti pela internet mesmo. Eu consegui achar uns sites que tinham ele online, simplesmente assisti. São 12 OVAs e você talvez tenha um pouco mais de dificuldade em encontrar os 3 últimos. Mas eu consegui ver e funcionou. O mangá também não é muito fácil de achar. Mesmo nos sites japoneses eu tive algumas dificuldades. Achei só alguns capítulos em japonês bastante soltos e acho que basicamente traduziram apenas o primeiro volume para o inglês e tem também em português esse primeiro volume. Inclusive mostra como Yusuke ele entrou para o grupo. Até a próxima!